paz do Senhor, amada igreja, em nome de Jesus, vamos dar início a mais um culto, Tarde da Bênção, nesta quinta-feira, 3:30 da tarde. Você que está em casa nos assistindo, abra o seu coração nessa tarde para que Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste momento, meu Pai, nos colocando diante de Ti. Te pedimos, ó Deus poderoso, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, que Ele possa falar ao nosso coração, Senhor Jesus, que Ele possa levar a Tua palavra até o coração desta pessoa, que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, que o Senhor venha trazer-nos entendimento, sabedoria, que através da Tua palavra possamos alcançar os Teus conhecimentos, Pai. E através dele a libertação da nossa vida, a transformação do nosso ser, que a cada dia venhamos, Senhor Jesus, aparecer mais com o Senhor, refletir a Tua presença em nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor toma a direção deste culto, Senhor, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o Senhor nos dê inspiração, a revelação desta palavra, que o Senhor traga, Senhor Jesus, o recado do Senhor para nós, meu Pai. Que o Senhor use as Tuas servas através deste louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos receber, então, um grupo de louvor para abençoar este culto, para que você possa sentir a presença de Deus, preparar o seu coração para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor. Você está aí da sua casa assistindo esse culto. É um culto que nós estamos aqui para render ao Senhor o nosso melhor. Eu sempre costumo falar que a gente abre mão de tantas coisas para estar aqui, são tantos compromissos, são louça que a gente deixa na pia, uma casa bagunçada às vezes, mas se você se dispôs a estar na presença de Deus, esteja com todo o coração, tá bom? Nós vamos começar entoando esse louvor, é um louvor bem lindo, que fala assim: eu tenho um chamado. Todos nós temos um chamado. Se você hoje está assistindo, você tem vida, você respira, você tem cérebro, você pensa, você tem um chamado. Você tem uma obrigação para o reino de Deus, que é o quê? Falar de Jesus, transparecer Cristo na sua vida. Amém? Vamos entoar esse louvor então. Declare para você mesmo: eu tenho um chamado. O meu chamado é evangelizar. O meu chamado é anunciar Cristo na minha vida. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia.
eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia, você crê? Você crê que você tem um chamado sobre a sua vida? Você crê que você tem uma autoridade de Deus sobre a sua vida? Eu creio. A gente pode não ter cargo, a gente pode não ter visibilidade, mas nós temos autoridade sobre a nossa casa, autoridade sobre os nossos filhos, sobre a nossa própria vida. Isso foi Deus quem te deu. Esse é o seu chamado. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Voltemos hoje à essência da adoração. A adoração consiste em Cristo. Que possamos hoje voltar a Cristo, porque é Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Acompanhe aí, cante do seu jeito, dê a Ele o seu melhor, Ele merece. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Se você canta só da boca para fora, não vale nada. Se você canta com o seu coração, o Senhor recebe. Entregue a Ele o seu melhor, sempre. Aleluia. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Seja pobre, fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Aleluia. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo
busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer, Senhor, Tu és a essência, como falou na parte da música que a gente até se embolou um pouquinho. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é Teu. Cada fôlego meu. Se você tem fôlego, se você está me escutando, se você está me vendo, é porque você está vivo. Então, se você está vivo, dê ao Senhor o seu melhor. Amém? A gente vai trocar aqui de cantor, porque a gente está com poucas pessoas para ajudar. Inclusive, te convido a vir para a igreja, tá? Estamos precisando de trabalhadores para essa seara. É muito importante. E esse louvor que a gente vai entoar fala de um lugar em Cristo. E eu quero que Deus fale muito ao seu coração. Aleluia ao nome do Senhor. Agradeço, Pai, por cada alma que está vendo essa live. Você está em casa adorando o Senhor, continue adorando Ele de alma e coração. É disso que o Senhor necessita, da sua adoração. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar perfeito, que é na presença do Pai, adorando Ele, exaltando. Deus nos criou somente para adorar o Teu nome, engrandecer. E a gente tem essa oportunidade de estar adorando Ele no teu quarto, no carro, aqui na igreja, aonde você puder ter a liberdade. Nós estamos livres para adorar o Senhor. Amém. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meia à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam.
onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 O melhor lugar, que nem o louvor diz, esse lugar é no Senhor. Às vezes a gente está angustiado, entristecido, mas não tenha medo, descansa no Senhor. É Ele que é nosso refrigério, é a nossa força. A gente pode descansar nele porque a gente tem certeza, porque nós cremos que Deus naquela cruz, Ele morreu por nós, por você. A gente não precisa ficar decepcionado com Deus jamais. Ele jamais nos decepciona. Às vezes a gente pode estar andando um caminho errado, pecar, porque somos pecadores, mas o Senhor morreu na cruz por nós, por nossos pecados. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Só precisamos de Ti. Queremos adorar somente a Ti, exaltar somente a Ti. Que o Senhor é nosso Pai. O Senhor nos protege, nos guia. O Senhor nos ama. Amém, Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Muito obrigado às irmãs. Daqui a pouquinho nós vamos novamente estar louvando. Sinta-se em casa, tá bom? Você que está presente aqui no culto, você que está em casa nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, você que está também pela web rádio. Estamos ao vivo também pela web rádio, diretamente do site www.luzevida.org. Você que está nos ouvindo pela rádio, fique ligado conosco até o final da programação. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Pode abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 36. Mateus, capítulo 24, no versículo 36. Então, a palavra do Senhor, ela diz assim, nós vamos dar início a esse primeiro versículo, depois vamos orar e vamos, então, continuar com a mensagem. No 36 diz assim: ora, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor, através desta palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar
tudo que o Senhor tem nos mostrado, através de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, diante dos nossos olhos, Pai. Que o Senhor alcance vidas, que o Senhor traga visão aos cegos espirituais, que não conseguem enxergar que tudo isso que está acontecendo é um alerta que o Senhor nos dá, para que arrependêssemos e voltamos ao Senhor. Que o Senhor assim dirija, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, esse culto é um culto de libertação. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, ele disse na sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja bem, se libertar do quê? De todas as prisões que nos mantêm presos em cativeiro para a condenação. Por exemplo, quantas pessoas que não estão presas nos vícios das drogas, no vício das bebidas, nos vícios da imoralidade, na pornografia, no adultério, em tantas coisas que, se ela fechasse os olhos agora, ela estaria perdida. Quando a palavra nos traz um entendimento desse, a qual nós vamos falar hoje, a qual este aviso, esse alerta que o Senhor Jesus nos dá, nos explicando que como foi na época do dilúvio, assim será também na vinda do Filho do Homem. Isso é para abrir os nossos olhos. É para que a gente se arrependa dos nossos feitos e voltamos para o Senhor. Essa palavra é para despertar aqueles que hoje se dizem desigrejados. Deixaram o caminho do Senhor, hoje acredita que não precisa mais retornar à casa de Deus, que não precisa ficar mais orando, e estão com o coração vazio. É para acordar, é para despertar-nos do sono, enquanto há tempo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele disse assim, como foi na época do dilúvio. O que ele quer dizer? O que o Senhor quer dizer com isso? Quando Deus falou a Noé que ele derramaria água sobre a terra, que inundaria o mundo para expiar, para dar fim em toda a carne, e que se salvaria apenas Noé e a sua família, quem estivesse naquela arca, Noé saiu avisando para que todos se arrependessem dos seus atos e voltassem para Deus e adentrassem naquela arca. Mas as pessoas zombavam, acreditando que Noé poderia ser um fanático, alegando como poderia chegar a ponto de cair tanta água do céu, ou mesmo brotar da terra, a ponto de cobrir todos os altos montes da terra, porque se eu subir no mais alto monte, eu vou estar livre desse dilúvio. Mas a palavra que Noé pregava é que essas águas cobririam os mais altos montes que existiam sobre a terra. Imagina você hoje olhar uma situação dessa, você fala: é impossível isso acontecer. Hoje nós anunciamos a vinda do Senhor Jesus. Jesus, ele falou que ele iria voltar para buscar os seus povos, para buscar a sua igreja fiel. Ele não fala de placa, de nome de igreja, mas ele fala da igreja verdadeira que o esperam e o adoram e vivem em santidade, esperando esse momento precioso a se encontrar com o Senhor nos ares e assim estiver para sempre com Ele. É essa igreja que Jesus espera, essa igreja que Jesus virá buscar. É uma igreja que não tem placa, mas ela tem um coração santo, ela tem uma vida de pureza. E é essa igreja que o Senhor Jesus pretende levar. E ele disse que, como foi na época de Noé, quando Noé anunciava isso, as pessoas casavam, as pessoas festejavam, as pessoas viviam suas vidas, e não é diferente nos dias de hoje. O que Jesus disse que aconteceria próximo à sua vinda, estão hoje acontecendo diante dos nossos olhos. As pessoas estão casando, as pessoas estão dançando, estão festejando, estão vivendo suas vidas, estão construindo, e os sinais estão diante dos nossos olhos. A qualquer momento, Jesus pode vir buscar a sua igreja, e aqueles que ficavam lamentar, porque a palavra diz isso. Muitos lamentarão naquele dia, porque ouviram falar da sua vinda, mas não deram crédito, não deram valor. Eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, no Mateus mesmo, versículo, capítulo 16, se nós voltar um pouquinho mais na Bíblia, no capítulo 16,
no versículo 16, versículo do 1 ao 3, 3 versículos nós vamos ler aqui. Jesus fala a duas religiões, os fariseus e os saduceus. Ele diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então Jesus diz assim para esta religião: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Como nos dias de hoje, você acorda cedo, como ontem, o céu estava todo esquisito, já entendemos, amanhã vai haver frio. Hoje, aqui na nossa cidade, teve lugar que deu 0 grau de a temperatura. Então, quando a gente olha para o céu, e a gente vê as nuvens pesadas, escuras, a gente olha e fala, vamos se cuidar, guarda as roupas do varal, porque vem vindo chuva. E pouco espera-se, e a chuva vem. O Senhor Jesus, Ele nos mostra que nós olhamos para o céu e entendemos os sinais dos seus avisos. Vem vindo chuva. Mas de repente nós estamos há dias que está chovendo, e a gente olha para o céu começa a abrir, começa a aparecer um pouco do azul do céu, a gente olha e fala, a chuva vai parar, e daqui a pouco todo aquele céu se limpa, vem o sol, e do jeito que a gente pensou e entendemos os sinais, aquilo acontece. Ele falou, como vocês podem entender os sinais dos tempos, e não conseguem entender os sinais dos fins dos tempos? Jesus disse tantas coisas que aconteceriam, próximas à sua vinda. Por que Ele deixou esses sinais? Por que Ele nos dá esse alerta? Porque Ele quer, o objetivo de Deus é salvar, principalmente aqueles que abandonaram as suas fés. Porque a palavra de Deus, ela fala em Salmos 9:17, que o inferno, ele foi feito para os ímpios e para todos aqueles que se esqueceram de Deus. Olha que coisa forte isso. A gente não consegue esquecer de alguém que a gente nunca conheceu. Eu não consigo esquecer de alguém que eu nunca conheci. Eu só posso esquecer de alguém que eu já conheci. Abandoná-lo, não ver mais, me ocupar com as coisas presentes, a ponto de nem lembrar mais daquela pessoa. Assim, existem muitas pessoas nos dias de hoje se referindo a Jesus, o nosso Salvador, se referindo a Deus Todo-Poderoso. Estão tão envolvidas com o mundo, com os prazeres mundanos, que já nem lembra mais da sua vida de santidade, da sua vida de devoção a Deus, da sua vida de adoração a Deus. A palavra de Deus diz isso, então o Senhor quer salvar. A sua misericórdia, ela é grandiosa, ela se estende até o dia que nós estamos com os olhos abertos. O Senhor, Ele quer salvar. O Senhor Jesus, Ele utiliza, diante dos nossos olhos, os acontecimentos de hoje, como Ele usou na época que Jesus, Ele morreu, Ele usou até meios em relação a criar algo no coração das pessoas, para despertar uma fé e aquilo ficar registrado, para não se esquecer, para trazer uma certa admiração. Ele usava meios, acontecimentos em voltas. Por exemplo, se ele chegava num local onde havia uma natureza, e ele observava, e aquelas pessoas a quem ele ia pregar, eram pessoas que mexiam com plantas, eram pessoas que mexiam com plantação, plantavam ervas para colheita. Então ele pregava a sua palavra utilizando aqueles meios para trazer um bom entendimento àquelas pessoas, como a parábola do semeador. Eles entendiam que as pessoas entendiam como se plantava, que para a planta crescer tinha que preparar a terra, depois tinha que orar a Deus para cair chuva do céu e molhar a planta para nascer. Então ele pregava de uma maneira que as pessoas entendessem. O Senhor Jesus usava muitos meios assim.
E ele, conhecendo algumas tradições fortes, tradições hebraicas, que até os pequenos meninos judios, eles entendiam aquelas tradições já desde criança e crescia com aquele entendimento. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui na igreja, minha moto está ali. Se de repente eu vou lá dentro da minha sala, de onde eu fico ali orar, e alguém vem e fala, o pastor Francis está aí, alguém fala assim, a moto dele está lá? A pessoa fala, está. Então ele está em algum lugar aqui. Porque é uma tradição eu sempre deixar a moto no mesmo local, então as pessoas se acostumaram. A pessoa vem e fala, o pastor Francis está aí, a moto dele está lá? Não, então ele não está. Porque é uma tradição, um costume. E havia uma tradição, naquela época, em que, por exemplo, os amos, que eram aqueles senhores, muitos ricos, donos de grandes partes de terras, eles tinham aqueles homens que ficavam como servo dele, como escravo dele. Então ele tinha aquelas pessoas específicas que serviam o seu alimento, que colocavam a sua comida na mesa. E havia uma tradição muito forte, que quando aquele senhor, ele ia para a sua mesa para almoçar, então antes dele almoçar, o servo ia lá, preparava a mesa, colocava todos os alimentos ali, colocava a sua toalha ali, para ele enxugar a mão, para ele limpar a mão, limpar a boca, limpar a barba, para ele limpar o rosto, ele deixava tudo ali bonitinho, tudo enroladinho, deixava enrolado do lado, sempre ali naquele canto. Então, quando aquele senhor estava almoçando, o servo não poderia retirar aquela mesa de lá. Ele não poderia tocar na mesa enquanto aquele homem almoçava. Então, se de repente o servo chegava lá, e aquele servo observava lá, o homem não estava na mesa, ele pensava, eu vou limpar a mesa, mas ele observava o lenço, ele observava o lenço de rosto. Se aquele lenço estivesse jogado sobre a mesa, lançado sobre a mesa, é porque ele já terminou o seu almoço e saiu, podia retirar a mesa. Mas se aquele lenço estivesse do lado, enroladinho, do jeito que ele deixou, ele não poderia tocar na mesa, porque ele iria voltar. Ele saiu, talvez foi no banheiro, talvez foi fazer alguma coisa, mas iria voltar para terminar a sua refeição. Então ele não poderia tocar na mesa. Jesus usava muito esses meios. E a palavra de Deus, se nós andarmos um pouquinho aqui no livro de João, você pode abrir sua Bíblia, no livro de João, você vai entender já o que eu quero explicar. No livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, no versículo 1. Olha só o que aconteceu aqui. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então ele chegando lá, ele viu os lençóis do Senhor Jesus jogados no chão, e não entrou. Chegando, pois, Simão, Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos.
Olha só, esse discípulo ainda ele não sabia perante a Escritura que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Mas quando ele viu aquele lenço dobrado do lado, ele entendeu e creu que ele voltaria. Olha para você ver o ambiente em que Jesus procurava sempre com sinais falar às pessoas o que iriam acontecer. Não é diferente nos dias de hoje. Talvez você não vai ficar procurando um lenço dobrado na sua casa, querendo que apareça sobrenaturalmente isso dentro do seu lar. Mas foi um sinal, quando aquele lenço estava dobrado, uma tradição muito conhecida, judaica, hebraica, que os judeus conheciam, era um aviso que o seu Senhor, ele iria voltar. Não era para tirar a mesa, ele não terminou a sua refeição, ele iria voltar. Então, aqueles discípulos, quando chegaram, como a palavra diz, eles não conheciam que ele ainda o ressuscitaria, mas ele creu pelo sinal que ele viu. Hoje o Senhor Jesus está nos mostrando sinais por todo o mundo. Você olha os acontecimentos que estão acontecendo. A palavra de Deus fala que próximo à vinda de Jesus, nos últimos dias, haveria pestilências. Eu pergunto para você, quando você chegou a presenciar desde a sua infância, você ter que sair num lugar na sua casa com máscara, onde você vai, os comércios terem que fechar todas as portas por causa de pestes, não na sua cidade, mas no mundo inteiro, será que precisa acontecer mais o que para você entender que Jesus está dizendo que está à porta, que a qualquer momento ele pode voltar? A Bíblia fala, haverá pestilências, e isso foi um fato, não foi um caso de Pirassununga, foi um sinal mundialmente. Eu quero mostrar aqui no livro de Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, no versículo 25. A palavra diz assim, olha, então haverá sinais no céu. Olha o título, sinais do tempo do fim. Está falando de sinais. O que isso tem a ver com a minha libertação? Se liberte o mais rápido possível. Arrependa-se. Arrependimento é seguido de abandono do ato e confissão dos pecados a Deus. Arrependimento segue-se disso. Jesus está dizendo, arrependam-se enquanto há tempo. Ele está dizendo aqui, então haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Por exemplo, há uns tempos atrás, eu nunca tinha presenciado, já ouvi falar de maremotos e tantas coisas, mas vocês devem lembrar, em alguns anos para cá, nós temos ouvido falar muito de tsunami, como teve aquele primeiro que matou mais de 250 mil pessoas, eu não me recordo se foi na Índia. Já teve outros, mas não no tempo de vida que nós temos, de presenciar tal assunto que antes a gente nunca ouvia falar. Tsunami. O que é isso? A Bíblia fala que haverá perplexidade na terra por causa do bramido do mar e das ondas. As ondas, existe um limite que elas têm que respeitar, que é a praia. As pessoas vão para a praia, as crianças ficam brincando na areia com toda confiança, porque sabe que a lei da gravidade faz com que a água chegue até naquele limite e volta. Mas essa perplexidade na terra, por causa do bramido do mar e das ondas, o que é? Tsunami. O mar invadir cidades. Veja que esses tipos de situações hoje estão constantemente sendo mostrados pelos meios de comunicação, através dos jornais, em alguma parte do mundo. Talvez aqui nós não presenciamos, porque aqui ainda não tivemos. Aqui em Pirassununga não temos praia nesse porte, mas no Brasil nós temos vários lugares, nos litorais. Basta um pequeno terremoto no mar e tem esse risco de acontecer. Aonde ouvimos falar em tremor de terra no Brasil, hoje já existem alguns pontos que a terra tremeram. Aonde antigamente ouvimos falar de tufões,
de furacões no Brasil, hoje a gente vê tornados acontecendo em alguns pontos do próprio país que nós estamos vivendo. Então, sinais, Jesus usou esses sinais no passado, ele disse que próximo à sua vinda aconteceriam isso, e hoje tudo isso está diante dos nossos olhos. Tudo que Jesus, ele estava falando. Lá em Daniel, no livro de Daniel, eu quero mostrar algo muito forte para você ver, que o que fala aqui tem muito a ver com o que nós presenciamos nos dias de hoje, e estamos muito ligados a isso. Por exemplo, Daniel capítulo 12, no versículo 4. Olha só o título, o tempo do fim. Olha para você ver, todos esses sinais que eu estou te mostrando, está falando do fim dos tempos, do período próximo à vinda de Jesus. No 4 diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Você vê a ciência hoje se multiplicando. Não vai demorar muito que a gente vai começar a se deparar com pessoas andando na rua e a gente não vai conseguir distinguir se é seres humanos ou se são pessoas, se é seres humanos ou se são robôs. Porque hoje a ciência já está evoluindo de tal forma que eles estão conseguindo fazer robôs que correspondem com a gente conforme a feição que a gente demonstra no rosto. Se você sorrir, ele tem uma reação. Se você mostrar uma cara brava, ele tem uma reação. Para que isso? São ideias de futuramente isso ser implantado, como homens que vão estar trabalhando na frente de um banco. Você vai confundir se é seres humanos, se é robô, mas vão ser guardas. E futuramente vão estar andando, futuramente talvez até casando. O ponto que a humanidade vai chegando. Mas o que eu quero falar nisso, sobre a ciência se multiplicará, eu quero mostrar para você aqui um fato, que quando foi profetizado isso, não existia meios de comunicação. Naquela época, não existia meios de comunicação, de você conseguir se comunicar à distância. Só que lá, naquela época, quando João estava na ilha de Patmos, ele profetizou uma tecnologia que nós usamos nos dias de hoje. Isso mostra o avanço da ciência se multiplicando. Mais um sinal da vinda de Jesus. Aonde que eu vou ver isso? Vamos lá em Apocalipse, final da Bíblia, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, no versículo 7. Quando João escreveu esse livro, gente, pessoal, o que ele via, ele não sabia explicar. Por exemplo, vou dar um exemplo, as visões que João tinha da ilha de Patmos. Não existia aviões, não existia rádio, não existia telefone, não existia meios de comunicação, não existia nada disso. Então, quando ele via, nas suas visões, ele conhecia daquela época gafanhotos. Ele conhecia nuvens de gafanhotos. Então, na sua visão, quando ele via aquelas nuvens de avião, ele tentava explicar o que era aquilo, tomando por base o que ele tinha conhecimento daquele momento. Então, ele falava, eu via como uma nuvem de gafanhotos, mas as suas cabeças eram como cabeças de homem. E o barulho das suas vozes era como muitas águas. E eles cuspiam fogo sobre a terra para atingirem somente os homens. O que ele estava tentando descrever? O que você vê hoje. Quando você vê essas esquadrilhas de aviões em guerra, cuspindo bombas sobre a terra para atingir os homens. Mas como ele iria explicar essas coisas se ele não sabia o que era aquilo? Mas ele conhecia nuvens de gafanhotos. Então ele tentava explicar, tirando base por aquilo que ele aprendia, por aquilo que ele sabia. Mas naquela época, ele teve uma profecia do período do fim, na época que vai chegar a grande tribulação.
A Bíblia fala que num período da grande tribulação, vai surgir duas testemunhas, dois homens de Deus, que hoje os teólogos que se aprofundam nesse assunto sugerem, não é bíblico, sugerem que pode ser Enoque e Elias. Outros falam Moisés e Elias. Na minha opinião, eu acredito que seja Enoque e Elias. Por quê? Porque foram dois que foram guardados, que não morreram, que vão retornar. Por quê? Porque Enoque foi levado vivo com Deus e Elias foi arrebatado. E o restante? Morreram. Todos passaram por morte, mas esses dois não. Então a Bíblia fala, aqui no versículo 7, que na grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando sobre a terra, vai ser enviado duas testemunhas, que virão com pano de saco, exatamente como eles andavam no passado, e pregarão contra a besta e o anticristo, apontando para o mundo quem eles são. E a besta, como o anticristo, vão matar essas duas testemunhas. E vão deixar elas 3 dias na praça de Jerusalém, acho que é na Babilônia, se eu não estiver enganado, eu vou ler já já. Aí a Bíblia fala, para que o mundo inteiro contemple aqueles 3 corpos durante 3 dias lá. Agora eu pergunto para você, como que o mundo inteiro vai ver um fato desse, se o fato é lá em Jerusalém? Por meio de comunicação, por meio da televisão. Você liga um jornal hoje, você vê os acontecimentos que estão acontecendo no mundo inteiro, mas naquela época não existia. Então ele falava do avanço da ciência, que hoje já consegue realizar esse fato. Olha só, no versículo 7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matarás. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens e demais. Aí o assunto já vai partir para outro lado. Então esses homens de Deus, esses profetas, estarão lá. Mas o que eu quero mostrar para você é o avanço da ciência, o cumprimento dessa palavra nos dias de hoje. Porque se esse fato acontecesse hoje em Jerusalém, esse avanço da ciência que mostra também fatos como demonstrando a vinda do Senhor Jesus se aproximando, já existe. Hoje você vê lá em Jerusalém acontecendo os fatos sendo mostrados nos jornais de dentro da sua casa. Como que lá atrás, o apóstolo João, na ilha de Patmos, que não existia nem eletricidade, pôde fazer uma profecia de um fato desse, dizendo que o mundo inteiro veria isso. O avanço da ciência, a televisão, os meios de comunicação, a rede social, não precisa nada. Se eu pegar o meu celular daqui, eu transmito esse culto lá para Israel agora, ao vivo. De lá eles vão ver o pastor Francis pregando aqui, como daqui eu posso ver as testemunhas lá no dia que for, pelo meu celular. Então isso tudo mostra a ciência, o que disse aqui em Daniel,
a ciência se multiplicará. O que é isso? São sinais demonstrando que Jesus está às portas. Meu irmão, renuncie a sua vida e receba Jesus como seu Salvador. Até quando você vai esperar? Como aqueles que não creram no que Noé disse, como aqueles que não acreditaram no que Noé falava, até que Noé entrou na arca e eles falavam, esse homem é louco. Quando as portas se fecharam, veio o dilúvio e o levou a todos. Você vai se arrepender? Você vai esperar esse momento de Jesus voltar e você ficar? A palavra do Senhor fala lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 2 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui só pedra sobre pedra que não esteja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então Jesus vai no Monte das Oliveiras, os seus discípulos vão até lá, e chega nele e fala, Senhor, quando serão essas coisas? E quais os sinais da sua vinda? Olha o que ele pergunta, a vinda que está presente para acontecer. E Jesus diz assim, respondendo Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já existe no mundo inteiro. Tem homens que se declaram ser a reencarnação de Jesus, e tem seguidores. Se você vê, aqui no Brasil, o Henrique Cristo, você fala, é um bobão, mas é um homem que se declara ser Jesus Cristo, reencarnado, tem mais de 3.000 seguidores, que crê que ele é realmente o Messias, tem discípulos, tem apóstolo. Isso aqui no Brasil, mas isso existe em vários países do mundo, você pode pesquisar na internet. Agora eu pergunto assim, o que Jesus falou há mais de 2.000 anos? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Imagina quando você liga a sua televisão lá e você se depara com uma situação dessa. Você dá risada, fala, esse cara é um bobão, um palhaço, ou você vê um sinal? Você liga a sua TV, liga o jornal anunciando terremotos em vários pontos do mundo. Você vê como uma notícia trágica, ou você vê como um sinal? Você vê a palavra falando, você vê os jornais anunciando, eclipse lunar, a lua se transformando, cor como de sangue. Sim, é um fenômeno, por causa da lua, da terra, a sombra batem, mas é um fato, certo? É um fenômeno que está acontecendo, está sendo visto pelo mundo como um sinal. Para que foi criado a lua e o sol? Para sinais e para marcar dias e meses, conforme está escrito em Gênesis. Então os sinais, eles estão diante dos nossos olhos. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai brincar com Deus? Até quando você vai pensar que isso tudo são historinhas para ficar se lendo como gibi? Até quando você vai ficar pensando que isso vai demorar para acontecer? Tudo o que Jesus, ele falou, está diante dos nossos olhos. Ele diz assim no versículo 6, e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos. Olha agora, em vários lugares,
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus, ele assemelha nessa última palavra mais um fato. Ele fala, são os princípios das dores. O Senhor Jesus, ele usa essa palavra baseando como uma mulher grávida. Por exemplo, a mulher quando ela está grávida, então ela começa a ter alguns sintomas de enjoo. Passando mais um tempo, ela começa a ter algumas contrações. E ela tem 9 meses para essa criança nascer. Mas quando mais próximo vai surgindo, quando mais próximo vai chegando os 9 meses, as dores vão aumentando. E quando estiver chegando os dias da criança nascer, as dores são constantemente. Você está conseguindo o que está acontecendo no mundo hoje? Compara-se o nascimento dessa criança com a vinda do Senhor Jesus. Então, os acontecimentos estão pelo mundo inteiro. Você fala, mas como Deus pode permitir tantas coisas? Para te abrir os olhos. Para falar para você, entregue o seu coração para o Senhor Jesus e tenha Ele como Senhor da sua vida. Porque Ele está à porta e está batendo em teu coração para te salvar. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele. O restante, meu irmão e minha irmã, Ele fará. Você que está ouvindo pela rádio, se de repente essa palavra está tocando no seu coração, aonde você estiver aí, você pode receber Jesus agora como seu Salvador e passar a segui-lo. Ele diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E isso já estão acontecendo há muito tempo diante dos nossos olhos. E para a gente encerrar essa palavra e nós buscarmos, aí no livro de Mateus capítulo 25, no versículo 13, a palavra diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando ele diz vigiai, ele quer dizer fique atento. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte correndo. Se você está vivendo numa vida de pecado, peça perdão para Deus, se arrependa e volta, que Ele te perdoa. Ele diz na sua palavra que se confessarem os vossos pecados e deixarem, Ele é justo. Se confessarem os vossos pecados, Ele é justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Eu te convido agora, meu irmão e minha irmã, onde você estiver aí, aqui na igreja, aonde você estiver na sua casa, no seu trabalho, que você receba Jesus como seu Salvador a partir de agora. Abra a sua boca, creia com o seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e quero a partir de hoje voltar para os teus caminhos, ter o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo como meu Salvador, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agora abra o seu coração, nós vamos louvar ao Senhor agora, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abra o seu coração, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e vamos cantar essa música. O Senhor Jesus, Ele vai tocar na sua vida. Abra o seu coração, cante junto comigo. Você vai abrir a sua boca. Você vai abrir a sua boca e você vai cantar junto comigo, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus habita entre os louvores de Israel. E Jesus, Ele está voltando na sua vida. Ele está voltando, meu irmão. Abra o seu coração agora e entregue a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Cante assim. Glória e poder, Ele do céu aparecerá.
maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. Os seus anjos ele enviará aos quatro ventos para reunir seus escolhidos. Então soará a trombeta e eu vou subir. Cante assim. Ele voltará para sua igreja arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. Escolhidos eu estarei com toda a certeza que a Jesus o meu Rei face a face eu verei, face a face eu verei. Voltará para sua igreja arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. Multidão dos escolhidos eu estarei com toda a certeza que Jesus o meu Rei face a face eu verei, face a face eu verei. Deus poderoso, o nome do Senhor Jesus, Pai poderoso, eu quero neste momento orar por esta vida, Pai, que está aqui presente nesta tarde, como por esta pessoa, Deus poderoso, que nos assiste agora, por este meio de comunicação, pelo YouTube, pelo Facebook, esta pessoa que está na casa dela, que está no hospital, aonde estiver, ó Deus poderoso, eu uso o teu poder agora, meu Pai, em nome de Jesus, e me dirijo, Pai, a todas as forças ocultas que têm atuado nesta vida, levando esta pessoa, meu Deus, ao erro, levando esta pessoa, meu Pai, aos vícios, aos problemas. Em nome de Jesus eu digo que toda a força espiritual do mal, que toda força maligna, que todo espírito obsessor, que toda força do mal, em nome do Senhor Jesus, sai desta vida agora, sai da casa desta pessoa agora, sai do coração dela, sai da vida dela, dos caminhos dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno agora, ó força espiritual do mal, o Senhor Jesus, ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu ordeno que todo mal, que toda força maligna, em nome de Jesus, agora todo mal saia, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai poderoso, que o teu poder, meu Senhor,
opere na vida dessa pessoa que ora conosco. A tua palavra, ela diz que o Senhor é poderoso para fazer mais, muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é a nossa fé. Pai, que esta pessoa receba a libertação na vida dela, que ela receba a cura, que ela receba a transformação de vida. Eu os coloco em tuas mãos, Pai, e te glorifico pela vida de cada pessoa que ora agora conosco, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, eu quero passar para a segunda parte do culto agora. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E eu quero orar pelas pessoas que têm trazido alimentos, pelas pessoas que vão trazer alimentos, pelas que vão receber. Eu quero pedir a você que está nos assistindo, a você que está aqui no culto, que ore agora conosco. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esta cesta, aonde o teu povo tem trazido alimentos, Pai. Que o Senhor prospera a igreja do Senhor, que o Senhor prospera cada membro, Pai, para que esta pessoa reconheça a tua bondade, a tua benignidade, Pai, que ela reconheça a necessidade daquele que precisa dela, que o Senhor venha mover corações, para que o teu povo venha trazer também o alimento para aquele que passa por necessidade. Que o Senhor abençoa todos, Pai, os que vão doar, como os que vão receber, em nome de Jesus. Eu quero apresentar esse caderno a você, meu irmão e minha irmã, aonde nós temos nomes de muitas pessoas. E junto com você, eu quero orar, para que essas pessoas recebam o poder de Deus em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse caderno. Aqui tem muitos nomes, Pai, pessoas que estão orando, pessoas que pediram, Senhor Jesus, para colocarem os seus nomes por problemas na saúde, por problemas profissionais, por várias áreas nas suas vidas, problemas espirituais. Senhor Jesus, Tu és poderoso para fazer tudo. Eu te peço, estenda as mãos poderosas sobre cada vida que está representada por esses nomes, Pai. Aqueles a qual necessitam do Teu poder, na saúde que recebam a cura, na vida profissional que tenham as portas abertas, na família restituída, em todas as áreas. Nós abençoamos cada nome que aqui está, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero orar pelo projeto de vida que você tem no seu coração. Talvez você planejou algo para este ano, que assim o Senhor abençoa. Pai, eu abençoo o projeto de vida que essa pessoa tem no coração. Esse desejo, meu Deus, talvez é uma casa própria, um veículo, talvez uma restituição na família, uma reconstrução no lar, que o Senhor abençoa, segundo o desejo do coração dessa pessoa, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero orar agora pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelas pessoas patrocinadoras da obra. Quero orar por você que está em casa, que quer fazer a sua doação, pelo Pix da igreja, CNPJ 26 556 032 0001, traço 61. 26 556 032 0001, 61. Você pode fazer a sua transferência. E você que está aqui na igreja, pode colocar sobre o alforje. Antes eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa, Pai. A vida dessa pessoa que está assistindo pela televisão, pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio, que o Senhor abençoa grandemente, Pai, a vida dela. Dê semente àquele que tem o desejo de semear. Abençoa grandemente a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Quero passar agora alguns recados importantes. Nós temos também, então, o funcionamento da igreja de segunda a sábado, das 8 horas às 11h30. Você pode procurar, temos aqui pessoas para te atender. Culto presencial, domingo, 8 e 18 horas, quarta-feira, 19h30, sexta, 19h30,
quinta-feira, tarde da bênção, 15h30. Venha fazer parte, venha aqui na igreja, pessoalmente participar conosco. O curso teológico da EBD, presencial, segunda-feira, 19h. Olha, quero convocar toda a população, inclusive líderes, até mesmo de outras denominações, a participar. Será um curso especial a partir de segunda-feira. Venha participar. APP da igreja, nós temos todos os trabalhos que nós temos aqui na igreja. Você pode acessar, baixar e conhecer. Temos também a rádio e web TV Luz e Vida em Cristo, 24 horas no ar, com louvores, pregações, vídeo, muitas coisas. Rádio Piracema, diariamente, das 18 às 19h e das 21 às 23h, todos os dias pela Rádio Piracema. Culto das Mulheres, dia 3/8, 19h. Não percam, é bênção. Sábado agora, 31/7, 19h, cultos dos jovens. Venham participar, será a bênção de Deus. E atenção, Santa Ceia do Senhor Jesus. Domingo agora, dia 1/8. Não perca, a reunião, culto mais importante que o Senhor Jesus determinou, que assim venha a ser. Quero abençoar todos em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Fiquem de pé, eu vou fazer a oração para você ir para casa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa que está presente nesse culto, como dessas pessoas que assistiram pelo Facebook, pelo YouTube, daquelas que estão assistindo agora pela rádio, que o Senhor abençoa, leve em segurança, livre do homem sanguinário, da bala perdida e de todo o mal. Eu abençoo a vida de todos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira. Deus abençoe, tchau.